Bom dia, pessoal. Tô passando aqui para reexplicar o conteúdo da aula passada. Então, vamos revisar o conteúdo. Sombra, penumbra e eclipse, tá? Eu não cheguei a falar sobre eclipse, então vou falar na aula de hoje. Só que eu acho que a explicação da aula passada não ficou tão clara. Então, eu decidi fazer o resumo aqui no caderno para que vocês entendessem melhor. Então, o que é uma sombra? É a região do anteparo que não recebe luz devido ao corpo opaco que serve como um obstáculo. Então, vamos ver essa definição aqui. Lembrando que corpo opaco é o corpo em que a luz não atravessa. Eu falei que eu tenho um sofá, uma parede, um pedaço de madeira. Então, qualquer corpo onde a luz não atravessa, não passa por ele, é um corpo opaco. Então, sombra é quando eu tenho uma fonte de luz, aqui no caso eu tenho uma lâmpada, quando eu tenho uma fonte de luz pequena, tá? Nesse caso aqui. Para fazer a sombra, eu tenho que ter somente a sombra, uma fonte de luz pequena em relação ao corpo opaco, tá? Ó, em relação ao objeto. Então, eu tenho uma fonte de luz, que é quem vai emitir a luz, deve ser pequena em relação ao corpo opaco. Eu tenho aqui um corpo opaco, que é o obstáculo, ou seja, aqui eu acendo a luz emite os seus raios, tá? Que passam, todos os raios de luz, pessoal, a luz se propaga em linha reta. Então, todos os raios de luz, eles se propagam em linha reta, tá bem? Então, eles vêm pra cá, ó, em direção ao corpo opaco, eu tenho aqui, digamos aqui, uma bola, tá? Ilumina essa parte da frente, porque os raios batem no corpo opaco e refletem. Então, essa parte ilumina, mas a parte de trás, como o raio da luz não consegue atravessar o corpo opaco, não consegue iluminar. Então, isso aqui é um obstáculo, tá? Essa luz, ela não consegue passar pra cá. E atrás desse corpo opaco, eu tenho um anteparo. Vamos dizer que eu tenho uma parede. O que é anteparo? Pode ser uma parede, um chão, qualquer coisa que venha depois do obstáculo, tá bem? Então, acendi a luz, emiti os raios de luz em linha reta, tá? Esse obstáculo aqui impediu que essa parte aqui no anteparo fosse iluminada. Então, aqui o corpo opaco é um obstáculo, ou seja, um empecilho, para que no anteparo, essa parte que está realmente de frente com o corpo opaco, ó, seja iluminada. Então, essa parte que não é iluminada porque o anteparo porque o obstáculo está na frente, eu chamo essa parte de sombra. Tá vendo que aqui vamos dizer que é uma parede? Toda essa parede foi iluminada aqui ao redor, somente essa parte onde o obstáculo está, não foi, porque o obstáculo ficou na frente dos raios. Então, essa parte não foi iluminada. Eu chamo essa parte não iluminada de sombra. Talvez se os raios de luz fossem de forma, se eles andassem que nem uma onda, ou se eles circulassem a figura, eu poderia conseguir iluminar. Se viesse assim, descesse, mas não. O princípio da luz é que ela somente se propaga em linha reta. Dessa forma, eu tenho a formação de sombras. Porque se não se propagasse apenas em linha reta, se fizesse curvas, ela poderia descer aqui, curvar e iluminar essa parte aqui de trás. Ou essa parte aqui do anteparo. Mas como só se propaga em linha reta, isso aqui serve como obstáculo aqui na parede. Então, quando a luz sai da lâmpada, ela bate aqui, reflete, ilumina a parte daqui e o fundo não. E como ela não consegue atravessar, fica uma parte no muro sem conseguir ser iluminado, que eu chamo de sombra. Espero que vocês tenham entendido. A luz não contorna o obstáculo. Como eu falei com vocês, se a luz contornasse o obstáculo, teria como iluminar essa parte que não está iluminada, tá certo? Então, o que é sombra nada mais é do que a parte do anteparo que não recebe luz devido a um obstáculo que vem na frente, tá certo? Penumbra
Então, olha, a diferença básica para a formação de sombra e penumbra é o tamanho da fonte da luz. A fonte da luz, quando eu formo apenas sombra, deve ser pequeno em relação ao obstáculo. Já na penumbra, a fonte de luz ela é grande, ou seja, ela é considerável em relação ao obstáculo. Penumbra é a região do anteparo que recebe parte da luz, tá? Então, penumbra é uma região do anteparo que recebe parte da luz. Eu tenho aqui a fonte de luz, uma lâmpada grande em relação ao obstáculo, uma bola. Então, saiu luz aqui, ó, da lâmpada, né? Então, tá vendo essa parte aqui de azul? Saiu esses raios. Pronto. Como o obstáculo estava na frente desses raios, ó, formei aqui uma sombra. Então, essa parte daqui, que tá totalmente escura, é uma sombra. Porque é a parte onde o obstáculo está na frente. Então, saiu o raio de luz, não conseguiu iluminar essa parte que o obstáculo está na frente. Então, vou colocar aqui, ó. Corpo opaco, que é o obstáculo. Tá? Então, como ele tá na frente, não conseguiu eliminar. Porém, tá vendo essa parte aqui de lápis? Saíram esses raios também aqui, ó. Que ele iluminou mais ou menos essa parte daqui, que tá de lápis. Essa parte daqui, que recebe uma parte da luz, ela não é nem... Tá vendo essa parte de amarelo? É a parte que está 100% iluminada. Essa parte aqui de caneta, ou de lápis, eu chamo de penumbra. Penumbra. Que nada mais é a região do anteparo que recebe uma parte da luz. Então, saiu aqui marronzinho, ó. Iluminou essa parte. Mais ou menos, não iluminou muito bem. Então, eu chamo essa parte que é mais ou menos iluminada no anteparo, eu chamo de penumbra, tá bom? Então, se eu tenho uma fonte pequena em relação ao obstáculo, eu só formo sombra. Se eu tenho uma fonte de luz grande em relação ao obstáculo, eu formo sombra e formo também penumbra. Agora, vamos ver o eclipse, a diferença entre eclipse solar e eclipse lunar. Vocês já ouviram na televisão muitas vezes falando sobre eclipse. Então, o que é um eclipse? Então, temos aqui o eclipse solar. A sombra e penumbra da Lua são projetados na superfície da Terra. Então, é quando vemos o eclipse solar, é quando vemos a sombra e a penumbra da Lua projetados na Terra. Então, a depender do local onde você esteja na Terra, você vê a região da sombra ou você vê a região da penumbra, tá certo? Então, aqui, vamos lá. Eu tenho o Sol, a Lua e a Terra. O Sol emite os raios de luz, tá? O local onde a Lua aqui é o obstáculo, tá vendo, pessoal? É o corpo opaco. Então, o Sol é a fonte de luz. Ó. Aqui nesse desenho segue a mesma ideia, tá? O Sol é a fonte de luz, emite os raios solares, né? Que é os raios de luz. Existe um obstáculo que é a Lua. Esse local aqui, que é a Terra, ficou aqui, ó. O nome Terra é daqui, tá? A Terra aqui é o anteparo. É onde recebe o reflexo. Vamos dizer, é onde recebe a sombra e a penumbra, tá? Reflexo não, sombra e penumbra. Então, eu tenho fonte de luz, obstáculo, anteparo. Então, quando o Sol emite os seus raios, essa parte onde a Lua está na frente, na Terra, ó, é totalmente da sombra. Ó, para um observador na região da sombra, se estiver na Terra, na região da sombra, ele vive o eclipse total, ele presencia o eclipse total. Se ele estiver aqui na região da penumbra, ele presencia o eclipse parcial, ok? Então, essa região aqui onde a Lua ficou totalmente na frente, ó, na Terra,
ela não é iluminada, porque quando o raio do sol sai dali, bate na lua e não consegue atravessar a lua. Então, ele vai pra lá, ó. Então, essa parte que eu não consegui iluminar porque a lua estava na frente, vamos dizer assim, eu chamo de sombra. Os outros raios que saíram por aqui, ó, conseguiram iluminar parcialmente essa região daqui. E eu chamo essa iluminação parcial de quê? Penumbra. Então, quem tá aqui vive o eclipse total, quem está aqui vive o eclipse parcial. Já o eclipse lunar é diferente do solar. Continuo tendo o sol como fonte de luz, só que aqui eu vou inverter. A Terra vai estar na frente e a Lua no fundo. Então, eclipse lunar, sombra e penumbra da Lua são projetados na sombra e penumbra da Terra. Ó, troca aí pra mim, por favor. Sombra e penumbra da Terra são projetados agora na Lua. Então, eu tenho aqui Sol emitindo seus raios. Esse local, esse desenho aqui de dentro, pessoal, desconsidere que seria uma Lua, tá? Só que ficou pequenininha, eu aumentei o tamanho. E a Lua mesmo é essa aqui, ó. Essa parte onde a Terra, nesse caso, que se tornou o obstáculo, essa parte que eu não consigo atravessar os raios de luz, eu chamo de... é formada a sombra. Essa outra parte por onde os raios passaram, iluminando parcialmente, vai ser a penumbra. Então, o eclipse solar é quando eu tenho a sombra e penumbra da Lua projetados na Terra. Eclipse lunar é quando eu tenho a sombra e a penumbra da Terra projetados na Lua. Tá certo? Então, essa é a diferença, ó, de um eclipse para o outro. Então, o eclipse nada mais é do que a projeção da sombra e penumbra, ou na Terra ou na Lua, tá certo? Quem tiver alguma dúvida, me chame que eu tiro.